Cezita, o investimento de hoje deixa muita gente confusa porque ele é isento de imposto de renda. Já sei até do que você está falando, dos fundos imobiliários, os famosos FIIs. Isso acontece mesmo, é normal, porque os rendimentos, os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, mas... calma aí. Mas a cota não. Então, se você investe no fundo imobiliário, vende ele, tem lucro, você paga imposto de renda. Se você investiu e se desfez, se você teve lucro, se não teve, se recebeu dividendos periódicos, não interessa. Você tem que declarar no imposto de renda, mesmo não tendo pago. Esse é o tema desse vídeo da série Guia do Imposto de Renda Econoweek. Eu sou o César Sperandio. Eu sou a Yolanda Fordeloni e nós somos a Econoweek, a tradução da economia e dos investimentos. Essa série, Guia do Imposto de Renda, tá saindo toda quarta-feira aqui no canal da Econoweek, são 12 vídeos, então se inscreve para não perder nenhum deles e até porque a gente faz muito mais conteúdo aqui de graça para você, né? Na série a gente tá dando passo a passo, pegando na sua mão e explicando como funciona a declaração em cada tipo de investimento, mais fácil impossível. Aproveita e já dá o like nesse vídeo porque, olha, na história desse YouTube eu nunca vi um guia tão completo de imposto de renda. Cezita, o vídeo de hoje acho que vai chamar a atenção de muito investidor. Cara, como teve brasileiro que investiu em FII em 2021, teve muita gente, acho que é o caminho natural, né? Porque a galera começa em renda fixa, depois quer ir pra ação, mas é meio arriscado, né? Então acaba entrando no mercado via fundo imobiliário. Por que você acha que cresceu tanto o fundo imobiliário? Eu acho que cresceu muito, principalmente porque a renda fixa, há uns anos atrás, 2 anos atrás, estava pagando muito pouco, né? Eu mesmo estava aplicando mais em fundo imobiliário e esse ano de 2021, pelo menos, o ano que passou, eu apliquei muito mais em renda fixa. Eu acho que foi esse o movimento. Concordo com você, mas eu quero saber de quem tá assistindo. Você investe em fundo imobiliário? Sim, não, tá de olho? Por que você caiu nesse vídeo? Comenta aqui embaixo se você tem algum fundo imobiliário na sua carteira. Antes de mostrar o passo a passo para fazer sua declaração de fundos imobiliários, vamos entender o que são os FIIs? O FII, o fundo imobiliário, é um fundo de investimento, só que ele é um pouco diferente daqueles tradicionais que aparecem na prateleira dos bancos e das corretoras. Você compra por meio dos bancos e das corretoras, só que esse tipo de fundo tem a cota negociado na bolsa. Então, na sua corretora, você vai entrar lá no home broker ou na parte de renda variável, vai comprar sua cota e é como se fosse igualzinho uma ação, porque você vai ver a oscilação de preço dela como se fosse uma ação lá na telinha. Todo santo dia o preço da sua cota de fundo imobiliário pode subir, pode cair, ela varia bastante. O gestor desse fundo vai pegar a sua grana e o de milhares de investidores e vai aplicar em um imóvel, como o próprio nome do fundo sugere. Pode ser um hospital, um galpão de um e-commerce, pode ser um prédio comercial, pode ser um prédio que ele vai construir e vender os apartamentos. Tem até gente que chama esse tipo de fundo de tijolo. Tem também os fundos imobiliários chamados de fundos de papéis. Em vez deles investirem em prédios, como a Yu acabou de explicar, eles vão investir em LCIs, CRIs, ou seja, ativos de renda fixa ligados ao mercado imobiliário. E ainda tem os híbridos, que investem de tudo um pouco. Tem um pouco de ativos de fundos de papel, tem um pouco de ativos típicos de fundos de tijolo, tudo num fundão só. De tempos em tempos, pode ser a cada 6 meses, a cada um mês, geralmente mensalmente, esse fundo distribui o lucro que ele tem lá dentro. Então, ele recebeu aluguel, ele vendeu o apartamento, ele vai distribuir todo esse lucro entre os cotistas. Claro que proporcionalmente, se você tem mais cotas, você vai receber um pedacinho maior desse lucro, se você tem menos cotas, um pedacinho um pouquinho menor. Essa participação nos lucros que você vai receber, tipicamente chamada de dividendos, no caso dos fundos imobiliários, é isenta de imposto de renda. Você vai receber isso limpo, sem pagar nada. Mas essa isenção do dividendo não se aplica à venda da cota. Quando você vende um fundo imobiliário, você tem que pagar o imposto de renda na fonte, que é de 20% sobre o ganho de capital. Então, se você aplicou há alguns meses R$1.000 no fundo imobiliário, vendeu com ele valendo R$1.100, sobre esses R$100 de valorização da cota, você tem que pagar o IR. E detalhe, não vale a regra de isenção que se aplica às ações. Nas ações, se você vende até R$20.000 no mesmo mês, você é isento de IR. Nos fundos imobiliários, não. Você pode vender R$100, R$1.000, R$50.000. Se teve lucro, você vai ter que pagar imposto de renda. O bom é que esse imposto de renda sobre a valorização da sua cota de fundo imobiliário, ela leva em conta outros custos, é o lucro líquido. Então, toda a corretagem que você pagou, qualquer taxa da bolsa de valores, qualquer custo operacional, você deduz do seu lucro e o imposto de renda é sobre o lucro líquido. Agora que você entendeu, vamos dar uma olhada no passo a passo para fazer essa declaração, pegar na mãozinha aí no seu mouse e te ensinar a declarar. Ah, mas ó, se você aplica em
qualquer outro tipo de fundo que não é um fundo imobiliário, mas aqueles fundos mais tradicionais, a gente fez esse vídeo aqui ensinando a declarar, seja um fundo de ações, de renda fixa de curto ou de longo prazo. Tá tudo aqui, o processo é diferente, hein? Clica aí e confere. Dá uma olhada aqui na minha tela. Para você fazer o download desse programa de fonte confiável, não vai baixar de qualquer lugar, a gente explicou onde você encontra isso no primeiro vídeo da série. Tá bem facinho de achar. Na hora de você declarar quanto você tem de cota em cada fundo imobiliário, você tem que clicar aqui em Bens e Direitos, Novo, e daí procurar pelo código Fundo de Investimento Imobiliário, bem óbvio, né? Você vai ter que informar se esse fundo de investimento imobiliário pertence a você, que está fazendo essa declaração, no caso titular, ou a um dependente, o seu país, a sua localização, que já vem preenchido como Brasil por padrão. Em seguida você vai preencher o CNPJ do fundo imobiliário e aqui na discriminação você coloca todas as informações. O nome do fundo, vamos supor aqui, FI Casinha de Papel, investir pela corretora XPTO, tenho R$300 em 3 cotas desse fundo. Pronto, não tem muito padrão de preenchimento, mas essas são as informações primordiais para você colocar. É interessante lembrar que aqui, na situação em 31 de dezembro de 2020, você não vai colocar o quanto sua cota vale, mas sim o quanto você tem de cotas pelo preço de compra dentro daquele ano, tá bom? Então, se você comprou 3 cotas e o preço de aquisição delas somadas foi de R$300, é isso que você vai informar aqui. É importante se lembrar que nesse preço de aquisição já entram todos os custos, então corretagem, alguma taxa que você pagou para a bolsa, coloca aí porque isso faz parte do seu custo. Eu acabei de colocar R$300 de custo de aquisição dessas cotas do ano anterior, mas você também tem que informar isso do ano anterior e tá aparecendo na sua tela 2020 e 2019, mas porque a gente se antecipou nessa gravação para deixar tudo prontinho para você. Se você tá declarando em 2022, vai aparecer aqui 2021 e 2020 para você preencher, e se for 2023 vai aparecer 2022 e 2021, mas a lógica é a mesma. Nesse caso aqui de 2 anos atrás, se você não tinha nenhuma cota de fundo imobiliário, é só deixar zerado. Mas vamos lá, se você não tinha nenhuma cota 2 anos antes, mas tinha no ano anterior e pagou R$300 por elas, você vai informar dessa maneira que eu coloquei. Mas se você tinha R$300 em cotas 2 anos antes e não comprou mais nada, independente delas estarem valendo 500, R$1.000 ou menos de 300, você vai manter 300 e 300 nos 2 anos. Isso porque é isso que você pagou lá 2 anos atrás e não comprou mais nada dessas cotas 1 ano depois. A outra situação é se você comprou mais cotas. Então você tinha R$300 em preço pago pelas cotas em 2 anos antes e comprou mais e passou para 400. Você informa aqui. Feito isso de um fundo imobiliário, você clica em OK e acabou. Se você tem cotas de diferentes fundos imobiliários, você tem que clicar em novo toda vez, abrir uma nova janelinha dessa e informar um novo investimento. Uma declaração para cada fundo imobiliário, demorou? Mas e os rendimentos, os dividendos que o fundo te pagou ao longo do ano passado? Você também tem que declarar. Nesse caso, vamos olhar aqui no programa da Receita, você tem que ir em rendimentos isentos e não tributáveis. Só clicar em novo para adicionar uma nova informação, procurar aqui a última opção, outros, e aí preencher com todas as informações que você já sabe. Se você é o titular ou não desse fundo de investimento, se você é o dono, você vai ser o titular, né? O CNPJ da fonte pagadora, ou seja, do administrador desse fundo de investimento, consta tudo lá no informe de rendimento que a sua corretora disponibilizou para você, o nome da fonte pagadora, do gestor desse fundo de investimento, a descrição, então o nome do fundo, o fundo casinha, como é que era o nome do seu fundo, Cezita? Casinha de papel. Casinha de papel. Achei bonitinho. E o valor que você recebeu em dividendos. Então vamos supor que você recebeu R$100 em dividendos no ano passado. É isso que você vai preencher. Cliquei em OK. Pronto, tá adicionado. E se você recebeu dividendos de mais de um fundo imobiliário, é só repetir o processo com os dados do novo fundo. Mas e se eu vendi a cota do meu fundo imobiliário? Isso também vai entrar lá no programa da Receita. E aí nesse caso, um detalhe. Quando você faz a venda mensal, você tem que recolher o imposto de renda pela DARF. Um processo bem semelhante como ocorre com as ações. Você vai preencher essas informações do programa da Receita indo na parte de renda variável. É só clicar aqui em operações com fundos de investimento imobiliário, né? Então tá bem intuitivo o passo a passo. E aí você vai reunir todas as informações de DARFs que você pagou ao longo do ano passado e preencher aqui. Quanto que você vendeu em fundo imobiliário em janeiro, em fevereiro, em março? Você vai preenchendo todas as informações, inclusive as de prejuízo, porque existe uma espécie de compensação. Se você teve prejuízo
no mês, isso compensa o lucro que você teve em outros meses. Então eu vou colocar aqui que eu tive um resultado líquido de R$100 no primeiro mês, R$200 no segundo, aí no terceiro eu já tive um prejuízo de R$50, depois eu não operei nada nos meses seguintes, e só em dezembro eu vendi mais um pouquinho e tive lá um lucro de R$300. E detalhe, diferentemente dos dividendos e do saldo do fundo imobiliário, aqui você declara o resultado total. Então, se você vendeu mais de um fundo imobiliário naquele mês, mas o resultado global foi de R$300, por exemplo, de lucro, é isso que você vai colocar aqui. É bem legal você ter um controle, principalmente se você compra e vende com muita frequência fundos imobiliários, justamente para você preencher essa parte que a Yoyo acabou de te mostrar. Para todas as outras, bens e direitos e rendimentos isentos e não tributáveis, isso vem no informe de rendimentos muito parecido com esse que está aparecendo na sua tela, que sua corretora ou seu banco que você usou para fazer essa aplicação vai te mandar. Se ela não te mandar, tá bem fácil de encontrar dentro de alguma parte escrita imposto de renda lá na sua corretora ou no seu banco, e mesmo assim, se não tiver fácil, você dá uma ligadinha, manda uma mensagem no chat, isso vai chegar até você, é só copiar as informações e colar. E é isso, aqui você não precisa clicar em nenhum ok, nada disso, porque quando você sai da tela e volta aqui em operações de fundos de investimento imobiliário, essas informações já ficam salvas para você. Para declarar investimento em ações é totalmente diferente, rendeu um capítulo à parte que foi justamente o que a gente explicou nesse vídeo aqui, que na moral tá imperdível. E já aproveito para se inscrever aqui do outro lado para não perder mais nada do guia de imposto de renda de investimento aqui do EconoWeek e outras dicas de investimento que a gente vive dando por aqui. A gente se vê por aí.